Se o MP aprová-lo, se o MP aprovar, vírgula, publica-se os proclamas. Publicam-se os proclamas. Entre parênteses, editais. Durante 15 dias, no cartório de registro civil, da residência, grife, de ambos os nubentes. Cartório de registro civil da residência de ambos os nubentes. E na imprensa local, vírgula, se houver. E na imprensa local, se houver. Então vejam só, gente, essa habilitação pelo Código Civil, então você vai fazer a habilitação lá no cartório de registro civil. Daí o oficial manda para o promotor. Esse é o procedimento que está no código. Manda para o promotor analisar se está ou não correto. Se está faltando alguma coisa ou não. Na prática, eles não enviam. Tem normas da corregedoria, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, dizendo, não precisa enviar para promotor, não. O próprio oficial já resolve essa questão. Só enviaria para o promotor se tivesse alguma impugnação. Mas pelo Código Civil, está escrito no Código, teria que enviar para o Ministério Público. Agora, se tem uma norma de direito, se tem um ato administrativo, que normas de corregedoria nada mais é que ato administrativo. Se tem ato administrativo violando a lei, daí é outra conversa, é outra coisa. Porque pela lei teria que ir para o Ministério Público. Tá? Então vejam só, daí o Ministério Público vai dizer, tá, estou de acordo, daí vem a fase dos proclamas. Proclamas são os editais de casamento, tá certo? Então tem a habilitação, tá tudo certo? Tá, então agora vem os proclamas, editais de casamento. Esses proclamas, veja o detalhe, eles vão ser publicados durante 15 dias, tem que ficar 15 dias ali, no cartório, em 2 cartórios, no cartório da residência de ambos. Perceba, a habilitação tramita no cartório da residência de qualquer um deles. Agora, a publicação de proclamas tem que ser em ambos os cartórios. O da residência do nubente A e o da residência do nubente B. Se eles morarem em cidades diferentes ou em regiões diferentes, aqui em São Paulo tem vários cartórios, conforme o bairro tem um cartório de registro civil. Os proclamas têm que ficar nos 2 cartórios, se eles morarem em circunscrições diferentes. Ficou claro? Só vai tramitar num, mas os editais têm que publicar nos 2. Certo? Vamos lá. Após os 15 dias sem impugnação, o oficial de registro civil expede o certificado de habilitação. Expede o certificado de habilitação. Entre parênteses. Certificado de habilitação, entre parênteses. Documento que autoriza o casamento no prazo decadencial de 90 dias. Ponto. Findo este prazo,
será preciso nova habilitação. Findo este prazo, será preciso nova habilitação. Então vejam só, gente. Então teve habilitação, publicação de proclamas, ficou lá 15 dias, não teve impugnação, normalmente não tem mesmo. Daí, como está tudo certinho, o oficial de registro civil expede o certificado de habilitação. Então te entregou o certificado, está aí o documento, você tem 90 dias para casar. É um documento que te autoriza a casar em 90 dias. Ah, precisa ser naquele cartório? Não, você pode casar em qualquer cartório agora. Com esse documento na mão, você procura um cartório aí e vai casar. Não precisa ser naquele que você fez a habilitação. Só que dura 90 dias. Se não casar em 90 dias, tem que começar de novo a história da habilitação. Que é um prazo decadencial. Ficou claro? Vamos lá. A habilitação de casamento não exige homologação do juiz. A habilitação de casamento não exige homologação do juiz. Salvo se houver impugnação. A habilitação de casamento é onerosa. Entre parênteses. Paga-se emolumentos, e as custas dos editais. Os emolumentos e as custas dos editais. Vírgula, só é gratuita para aqueles que se declararem pobres. Ponto. Embaixo. A celebração do casamento é sempre gratuita. Inclusive para os ricos. É sempre gratuito, inclusive para os ricos. Já a habilitação e a primeira certidão, já a habilitação, o registro, habilitação, o registro e a primeira certidão são onerosas. Salvo para os pobres. Então vejam só, gente. A habilitação de casamento não passa pelo juiz de direito. O juiz não homologa a habilitação de casamento. Tá? Salvo se houver impugnação. Se alguém impugnar, daí vai para o juiz de direito resolver essa impugnação. Agora, quando não tem impugnação, não passa pelo juiz. Tá? Em alguns estados, como é o caso de São Paulo, fala não, nem pelo promotor. A habilitação só vai para juiz e promotor quando houver impugnação. Se houver impugnação, daí vai para juiz e promotor analisar. Tá? Mas pelo código teria que ir para o Ministério Público mesmo sem impugnação. Já para juiz, só quando houver impugnação. Para casar, tem que pagar. Casamento não é gratuito. Você vai fazer uma habilitação de casamento, você tem que pagar. Você tem que pagar os emolumentos. Emolumentos são as taxas devidas no tabelionato, nos cartórios de registro civil.
você paga emolumentos. Né? Cartórios extrajudiciais. Que é registro civil, né? Cartório de notas, são os emolumentos. Você tem que pagar os emolumentos, as custas, os editais. Tudo isso tem um preço. Vai registrar o casamento, daí vem a taxinha do registro. Quer a primeira certidão, tem que pagar também. Ah, mas a Constituição não diz que o primeiro registro é gratuito? Não, diz que a primeira certidão é gratuita para os pobres. Diferente. Para quem se declara pobre, daí não paga nada. Mas, em regra, é oneroso. Agora, já a celebração do casamento, celebração é a cerimônia do casamento. O juiz de paz vai lá fazer a celebração é de graça. Por isso que juiz de paz, por enquanto, ele não recebe nada, né? Pela Constituição, a Constituição até prevê uma remuneração, mas depende de lei complementar, tal, por enquanto não recebe nada. Tá? A celebração do casamento é gratuita. Entenderam? Só para mais uma última coisinha aí, coloque aí. É possível casar-se sem a publicação dos proclamas? É possível casar-se sem a publicação de proclamas? A publicação é no jornal ou na parede do cartório? Então, a publicação é na parede do cartório. Não precisa de jornal. Se tiver imprensa na cidade, também na imprensa. Tá? É possível casar sem publicação dos proclamas? Vamos colocar, sim. Com ordem judicial. Isto é, o juiz, em casos urgentes, pode dispensar os proclamas. Isto é, o juiz, em casos urgentes, pode dispensar os proclamas. Por exemplo, doença grave, viagem inadiável. Viagem inadiável. Já tem que viajar, não dá tempo de publicar os proclamas, esperar esses 15 dias, pede para o juiz. Aí tudo bem, possível, em casos urgentes. Percebam, então é possível o juiz dispensar publicação de proclamas? Sim. Agora uma outra perguntinha. É possível casar-se sem habilitação? E sem habilitação? Quero casar, mas não quero fazer habilitação de casamento, hein? Vou entrar com um pedido para o juiz me dispensar da habilitação de casamento. O juiz pode dispensar da habilitação de casamento? É possível casar-se sem habilitação de casamento? Resposta, não. Não. Salvo casamento nuncupativo. Salvo casamento nuncupativo. Não, salvo casamento nuncupativo. Que depois eu vou falar. Nuncupativo. Ou in extremis. In extremis. In extremis. In extremis. É quando casamento em extremis é quando um dos nubentes está em iminente risco de vida. Vai entrar em combate, está para morrer. Correndo risco de vida, daí dispensa habilitação. Depois eu vou falar, vai ter uma aula só sobre esse casamento, tá? Não se preocupe. Alguma dúvida até aqui? Então, é possível dispensar proclamas? Sim, com ordem do juiz em casos urgentes. É possível dispensar habilitação de casamento? Não. Salvo se for casamento em extremis, ou nuncupativo, quando um dos nubentes está em iminente risco de vida. Ficou claro? Então vamos lá. Capacidade matrimonial. Capacidade matrimonial. Vamos lá. É adquirida
a partir dos 16 anos. É adquirida a partir dos 16 anos. Entre parênteses, idade núbil. Então, capacidade matrimonial é adquirida a partir dos 16 anos. Entre parênteses, idade núbil. Ponto. A partir dos 16 anos, é possível casar com autorização do representante legal. Entre parênteses, pais ou tutor. Vírgula. Não se exige assistência do representante. Não se exige assistência do representante legal. Ele não precisa estar presente no casamento. Então, não se exige assistência do representante legal. Ele não precisa estar presente no casamento. Então, vejam só, gente, a capacidade matrimonial, percebe que é diferente da capacidade civil, né? Capacidade civil é adquirida aos 18 anos. Capacidade para casar é adquirida aos 16 anos. Então, se perguntarem, a capacidade civil é igual à capacidade matrimonial? Resposta, não. Capacidade matrimonial começa um pouquinho antes. A partir do que se chama de idade núbil. Idade núbil é a idade que você tem para casar. A partir dos 16 anos, você já pode casar. Você não precisa de assistência do representante legal para casar. Teu representante, teus pais não estão no dia do teu casamento. O que eles precisam é autorizar. Não é assistência, é autorização. Que a autorização é uma permissão. Diferente de assistência. Assistência está lá junto, assessorando, está lá na hora do ato. Isso é assistência, está na hora lá, assessorando, orientando. Não precisa disso. O pai, não vou no teu casamento. Eu vou autorizar, mas eu não vou. Precisa de uma autorização, uma permissão. Ficou claro? De ambos os pais. Ou do tutor. Que às vezes o menor está sob tutela. Não é isso? Vamos lá. Se um ou ambos os pais se negam a autorizar, se um ou ambos os pais se negam a autorizar, o casamento é possível com alvará judicial. Com alvará judicial de suprimento de consentimento. Cuidado com esse nome, hein? Alvará judicial de suprimento de consentimento. Então, vamos lá. O menor, vamos colocar o próprio menor, ele pede, vamos dizer, ele requer, né? O próprio menor requer para o juiz lhe nomear vamos dizer assim, um curador, para assisti-lo nesse processo. Entendeu? Então, ele chega no fórum, faz um requerimento lá no cartório. Fala, meus pais não autorizaram a casar,
e eu quero que nomeie um curador especial para me assistir. Tá? Daí o juiz nomeia um curador especial para assisti-lo, daí esse curador vai contratar um advogado. Precisa de advogado. Para fazer esse pedido precisa de advogado. Você não entra na justiça sem advogado, a não ser em uma outra ação. Para postular precisa de advogado, não é isso? E ele não precisa só de advogado, ele precisa de alguém para assisti-lo nesse processo onde ele vai pleitear. Que ele é relativamente incapaz, então alguém precisa assisti-lo nesse processo. Então, para aí entra a figura do curador especial, que é uma pessoa que o juiz vai nomear para assisti-lo nesse processo. Entendeu? O próprio menor já pode contratar direto o advogado e o advogado já pede para o juiz nomear um curador especial para assisti-lo. Entendeu? Tá? Vamos lá. Então, se o pai não autorizou, o tutor não autorizou, é possível casar a partir dos 16? É possível casar a partir dos 16 anos. Só que daí vai precisar do alvará judicial. Cuidado com o nome. Eu não falei alvará de suprimento de idade. Qual o nome desse alvará? Que idade ele tem. Ele tem idade para casar. Já tem 16. Por isso que o nome é alvará de suprimento de consentimento. Cuidado com as perguntinhas em concurso. O menor, se os pais não concordam, o menor com idade núbil precisa de alvará de suprimento de idade. Errado, idade ele tem. Não é alvará de suprimento de idade. É alvará de suprimento de consentimento. Ficou claro? Aí ele contrata um advogado e na própria petição pede para o juiz nomear um curador para assisti-lo nesse processo. E onde é? Vara de família, vara da infância e juventude, onde é? Essa é a tua pergunta? Sim. Esse procedimento é rito ordinário. É rito ordinário. Tem lide aí. Tem lide. Vai ter contestação. Não é jurisdição voluntária. Os pais vão ser citados para dizer por que eles não concordaram. Entendeu? Tem lide. A partir do momento que tem lide, já não é jurisdição contenciosa. Já não é jurisdição voluntária, é contenciosa. A competência, em regra, é vara de família, né? Em regra, é vara de família. Porque vara de infância e juventude é só quando o menor se encontra em situação de risco. Situação de risco do artigo 98 do ECA. Está na situação de risco? Está abandonado? Está numa daquelas situações? Não, então é vara de família. Porque para ser ECA, tem que estar na situação de risco, são 3 situações de risco do 98 do ECA. Tá? Então cuidado, porque às vezes protocolou em vara da infância e juventude e tomou uma carência. Não é aqui. Não é aqui. O juiz já indefere de plano. Né? Ficou claro? Qualquer ação na vara da infância e juventude, vara de infância e juventude é só quando o menor se encontra em situação de risco. Se não é situação de risco, é vara de família. A única ação que é sempre ECA, sempre na vara da infância, independente de situação de risco, é sempre em vara de infância, chama-se ação de adoção. A ação de adoção vai ser sempre vai ser sempre no ECA. Adoção dos menores. Adoção dos menores, ECA. Tá? A ação de adoção dos maiores, em regra, é vara de família. A não ser se quem postula a adoção já tinha guarda antes do menor ter 18 anos, até os 21, pode ser ainda no ECA. Ainda pode ser. Tá? Mas são detalhes, aí não se preocupe. Vamos lá. Agora, antes da idade, antes dos 16 anos,